primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o ministro João Paulo José Veloso por esse honroso convite de falar desse 25º Fórum Nacional. O ministro me deu um desafio complicado de falar de 200 anos de independência em 20 minutos, dá 10 anos por minuto. Mas ao mesmo tempo eu tive a generosidade de acrescentar um adendo ali, uma interpretação que me deixa um amplo leque de liberdade em relação ao tema e eu espero, portanto, sobreviver ao desafio. O professor, economista, jornalista, historiador Paul Johnson, historiador britânico, ele escreveu no prefácio de um livro clássico de sua autoria chamado A History of the American People. Ele adiantou uma ideia muito curiosa. Ele disse que os países, tanto quanto os seres vivos da natureza, têm um DNA, têm um código genético. Eu dizia isso a propósito, evidentemente, dos Estados Unidos. Ele, segundo o professor Paul Johnson, o código genético dos Estados Unidos estaria nos peregrinos do Mayflower, o navio que nos levou os protestantes fugindo da perseguição religiosa, da corrupção da Inglaterra, em direção a um continente ainda relativamente selvagem, passivo de evangelização, levando consigo o sonho de reconstruir na América uma sociedade espelhada no paraíso celeste. Então ele diz, esse é o DNA dos Estados Unidos, um país que persegue ainda hoje o sonho de reconstruir sociedades modelos ao redor do mundo, inspirados nos ideais dos peregrinos do Mayflower. Então eu me pergunto, onde estaria o DNA brasileiro? Qual seria o nosso código genético? Obviamente, o código genético da sociedade brasileira, da civilização brasileira, está no período colonial. Ou seja, uma sociedade que herda as características de Portugal, da civilização portuguesa. Mas eu diria que o DNA do Estado brasileiro, o DNA institucional brasileiro, está no século XIX, durante o período de construção do Estado brasileiro. Nessas três datas com as quais eu venho trabalhando, que são 1808, o ano da chegada da corte portuguesa ao Brasil, 1822, o ano da independência, consequência direta da chegada da corte, e 1889, que nós, depois de termos o Brasil como uma monarquia, uma ilha monárquica cercada de repúblicas de todos os lados, por 67 anos, nós temos uma transformação abrupta no nosso modelo político, que é a proclamação da República. Então, se nós quisermos entender o Brasil de hoje, é muito importante olhar para esse período de construção do Estado brasileiro durante o século XIX, e as três datas que marcam essa construção do edifício institucional brasileiro. E é isso que eu pretendo fazer, ou seja, olhar um pouco para o passado, para ver se tiramos alguns elementos que nos permitam entender o Brasil de hoje e nos ajudem nessa grande tarefa que é a construção do futuro. Bem, é quase impossível entender a chegada da independência do Brasil em 1822 sem observar o que aconteceu nos 13 anos anteriores. Portanto, o ministro Veloso não está incorreto ao falar já de 200 anos de independência, porque, a rigor, nós estamos celebrando, comemorando 200 anos de independência desde 1820, desde 2008, e vamos assim até 2022. Ou seja, esse é um período de grande transformação na realidade brasileira, é uma transformação induzida por um evento externo. Nós nem sempre somos agentes principais da nossa transformação, do nosso desenvolvimento. Frequentemente nós somos reféns de eventos externos à nossa realidade, à nossa vontade, e é o que acontece em 1808, ou seja, uma transformação muito grande no continente europeu, a Revolução Francesa, o bloqueio continental, as guerras napoleônicas, e o príncipe regente Dom João se vê forçado a mudar para o Brasil, e ao fazer isso, ele coloca em marcha uma grande transformação que prepararia essa colônia portuguesa, até então analfabeta, isolada, muito pobre, refém de um regime de monopólio da extração de produtos primários
por parte de Portugal, um país que se prepara para a independência. Então, como era o Brasil em 1808? Algumas coisas importantes a serem observadas. Ou seja, nós tínhamos, depois de 300 anos de colonização, a bem-sucedida ocupação territorial brasileira. Os portugueses, usando a vocação geográfica do território, dos rios que conduziam ao interior do continente, conseguiram, de fato, ocupar o Brasil mais ou menos das dimensões que nós temos hoje do ponto de vista territorial. Mas ainda assim as províncias eram relativamente isoladas, rivais entre si, havia pouca comunicação, por exemplo, entre o Grão-Pará, Maranhão e o Rio de Janeiro, e as regiões do sul e do nordeste, uma grande precariedade na saúde, no saneamento, analfabetismo e pobreza geral. Estima-se que cerca de 99% da população brasileira fosse analfabeta nesse período, apenas 1% dos homens adultos no censo de 1818, que é um censo bastante precário, conduzido pelo rei Dom José, sabia ler e escrever. E o grande fenômeno da escravidão, ou seja, quando a corte chegou ao Brasil, o território tinha cerca de 3 milhões de habitantes, e desse total 1 milhão eram escravos. Ou seja, uma sociedade profundamente dependente da mão de obra escrava para tocar a sua economia rural, precária, de mineração e lavouras de cana-de-açúcar, no Nordeste e assim por diante. E já uma decadência na produção de ouro e diamante. Aqui algumas fotografias, um engenho de açúcar no Nordeste, desenhado por um inglês chamado Henry Costa, que mostra essa economia rudimentar do período. O mercado dos escravos do Valongo, no Rio de Janeiro, que era o maior entreposto negreiro das Américas. Estima-se que nos 3 séculos e meio iniciais da colonização da América, 10 milhões de escravos africanos vieram para o continente. E desse total, 4 milhões, ou seja, 40% do total, tiveram como destino as lavouras, minas de ouro, diamante, as senzalas e as cidades brasileiras. Os transportes, os caminhoneiros na época, os tropeiros encarregados de abastecer essa colônia, até então isolada e proibida pela coroa portuguesa, os estrangeiros não podiam entrar aqui. Com a chegada da corte ocorre uma transformação muito rápida e muito profunda. Eu diria que esse é um momento de maior e mais acelerada e mais profunda transformação na realidade brasileira. Que começa, obviamente, com a abertura dos portos em Salvador, no dia 26 de janeiro de 1808, apenas uma semana, dia 28, apenas uma semana depois da chegada da corte de São João à Bahia. A liberdade de manufaturas, a criação da imprensa régia, da Biblioteca Nacional, das escolas de engenharia, de medicina, ou seja, uma grande transformação. Dom João VI, o futuro rei Dom João VI, então príncipe regente, o que ele faz, na verdade, é clonar Portugal no Brasil. Como Portugal tinha sido invadido pelas tropas de Napoleão, era necessário transformar o Brasil para governar o Império Colonial Português a partir do Rio de Janeiro. Então, o que o Dom João faz é replicar no Brasil todas as instituições de Estado que existiam até então, incluindo a fábrica de pólvora, a Casa da Moeda, a imprensa régia, tudo é transferido de Lisboa para cá. Portanto, o que nós temos nessa primeira etapa da construção do Estado brasileiro é um espelhamento das instituições portuguesas do Brasil. Um esforço civilizatório nos trópicos, com a vida de artistas, compositores, cientistas, missões científicas, a missão artística francesa, de Debré e assim por diante. Uma nova corte, o ataque ao cofre, que eu descrevo com bastante detalhes no livro 1808, ou seja, essa corte que chega de Portugal precisa desesperadamente de apoio político e financeiro para se manter nos trópicos, e o príncipe regente Dom João inicia uma vasta distribuição de títulos de nobiliarquia e de privilégios dos negócios públicos em troca de apoio político e financeiro que a corte necessitava naquele momento. Para se ter uma ideia, só nos primeiros 8 anos no Brasil, o Dom João distribuiu mais títulos de nobreza do que em todo o século e meio anterior da história portuguesa, que levou o historiador Pedro Calmon Baiano a dizer que em Portugal, para se fazer um conde, precisavam 500 anos, no Brasil bastavam 500 contos. Ou seja, começa ali um grande regime de toma lá da cá, de promiscuidade entre as relações público-privadas. Uma invasão dos produtos ingleses, obviamente, porque
A abertura dos portos atendia basicamente aos interesses da Inglaterra da Revolução Industrial, que estava submetida ao bloqueio continental de Napoleão, precisava de novos cargados para, digamos assim, para usar um termo mais corrente, tinham desovar os produtos dessa Revolução Industrial na América. Os viajantes e descobertos do Brasil, esse é um período bastante bem documentado, porque como o Brasil até então era uma colônia proibida dos estrangeiros, uma terra exótica, havia muitas lendas na Europa a respeito desse lugar misterioso e de natureza exótica, selvagem. Então, uma descoberta, muitos viajantes, muitos inventários de botânica, de topografia, zoologia, assim por diante, vários pedreiros, gêneros. E o ápice dessa transformação é a criação do Reino Unido em 1815. Nós comemoraremos daqui a 2 anos o fim de fato do período colonial brasileiro, quando Dom João promove o Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves, como Portugal. Esse é o nosso rei, Dom João VI, coroado em 1818. E aqui a volta da corte para Lisboa em 1821, novamente forçada por um evento exterior à nossa realidade, ou seja, a Revolução Liberal do Porto, de 1820, força o rei a voltar para Lisboa, mas ao embarcar, em abril de 1821, o Dom João deixava para trás uma colônia completamente transformada e realmente a independência se tornara irreversível. E o resultado é o grito famoso de Ipiranga, do dia 7 de setembro de 1822, que marca o rompimento formal das relações entre Brasil e políticas, Brasil e a sua antiga metrópole. Encabeçado por ninguém menos que o herdeiro da coroa portuguesa, o então príncipe regente, Dom Pedro, nosso primeiro imperador. A realidade é que o Brasil havia mudado muito, mas a realidade de 1822 não era muito diferente em termos estruturais daquela de 1808, ou seja, nós tínhamos ainda muito isolamento e rivalidades regionais, o analfabetismo e pobreza generalizados, uma elite dividida por divergências políticas, inclusive em relação à conveniência ou não da separação com Portugal. Havia uma parte da elite brasileira que defendia a continuidade dos vínculos com Portugal, porque se tratava do Reino Unido, e isso era vantajoso para o Brasil, para a exportação dos seus produtos através de Portugal. Mas um Estado à beira da falência, o Dom João, ao embarcar de volta para Lisboa, havia raspado os cofres públicos, inclusive os recursos do Brasil, e o país não tinha condições de lutar uma guerra de independência ou até de enfrentar as guerras de separatismo regional que se pronunciavam num horizonte muito curto. A ausência de forças armadas constituídas, o medo de uma guerra civil republicana, a exemplo do que estava ocorrendo na América Espanhola naquele período, ou seja, há um vácuo de poder também do Império Colonial Espanhol, em função das guerras napoleônicas e na ausência de uma corte centralizada, de uma coroa que governasse esse Império Colonial Espanhol, a América Espanhola se divide em várias guerras da independência. E também a escravidão e o fantasma de uma bomba social, ou seja, mirando, inclusive no Haiti, onde havia ocorrido uma grande revolução de escravos, uma rebelião de escravos com os seus filhos brancos, que havia terminado em banho de sangue, havia esse medo do haitiismo no Brasil, ou seja, de uma rebelião dos escravos contra os brancos. Olhando esse cenário, alguns anos antes, o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, fazia essa observação muito curiosa. Ele dizia assim: a amalgamação muito difícil será ali de tanto metal heterogêneo no corpo sólido do sul. O José Bonifácio, como vocês sabem, era metal, mineralogista, então, grande mineralogista, e ele usa essa linguagem própria do reino mineral, né? Mas o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: como construir uma nação homogênea, integrada, soberana, capaz de caminhar com as suas próprias pernas, com uma matéria-prima como essa que nós temos hoje, ou seja, de divergências, de rivalidades regionais, muita escravidão, muito analfabetismo, muita concentração da riqueza, ou seja, como manter unido esse território em que todas as chances são de separação, de rompimento.
observar esses riscos todos apontados pelo José Bonifácio, o Brasil se mantém como uma monarquia. Ou seja, o José Bonifácio dizia que a única forma de manter a integridade nacional brasileira, naquele momento, era ter um centro de força e poder no Rio de Janeiro, representado pelo herdeiro da coroa portuguesa, o então príncipe regente Dom Pedro, que funcionaria simultaneamente como um elemento de força, impondo a integridade territorial toda vez que ela foi ameaçada, na Confederação do Equador, na Revolução, na própria Guerra da Independência, na Revolução Farroupilha e assim por diante. Ou seja, é a coroa portuguesa continuada na América que funciona como um elemento de força, impondo a integridade territorial, mas também criando um ambiente de corte no Rio de Janeiro, distribuindo benefícios, títulos de nobreza, ou seja, criando um consenso de elite no Rio de Janeiro que permitiu que esse país se mantivesse unido. Esse era o projeto de José Bonifácio, em 1822, ou seja, independência com monarquia constitucional e o poder centrado no imperador Dom Pedro I. Integridade territorial, não permitir que o Brasil fosse por uma via republicana para não haver uma guerra civil, eventualmente uma guerra étnica. Abolir mas outros elementos do projeto de José Bonifácio que não acontecem, ou seja, existe uma agenda nacional que está abortada em 1822, que incluía também a abolição do tráfico negreiro, educação para todos, liberdade de culto, reforma agrária pela taxação progressiva do latifúndio produtivo, era parte do projeto de José Bonifácio, incentivo à indústria e à agricultura nacionais e, curiosamente, a mudança da capital para uma região do Planalto Central. O José Bonifácio achava que deveria ser o Triângulo Mineiro. Ou seja, dadas as condições sociais daquele momento, ou seja, de um país viciado em escravidão, dependente de uma aristocracia rural que dependia da mão de obra escrava, o projeto de José Bonifácio se realiza apenas nos 3 primeiros itens. Os demais não. São passivos que o Brasil acumula e que não consegue resolver ao longo da sua história. Uma frase da professora Emília Fiotti da Costa, historiadora, que dizia: a solução monárquica oferecia a garantia de uma revolução de cima para baixo, dispensando grande mobilização popular. Ou seja, era o medo de que a incorporação dessa população analfabeta, escrava, pobre, ao processo político, pudesse resultar num processo que fugisse ao controle da elite imperial brasileira naquele momento. Isso resulta num dilema muito curioso de Joaquim Nabuco, quase 50 anos depois de José Bonifácio. Em 1876, escrevendo a um amigo, um grande abolicionista pernambucano, diplomata, Joaquim Nabuco, faz essa curiosa pergunta: deve ou não o povo fazer política pelas condições especiais em que nos encontramos, em que nos achamos de território, de população, de trabalho escravo e de distribuição de propriedade? Que é basicamente a mesma observação de José Bonifácio. Como fazer um país integrar todas as pessoas, todos os elementos sociais desse país numa nação soberana, de participação de todos, com a matéria-prima que nós temos, herdadas do período colonial brasileiro? E a República, a proclamação da República, em 1889, na verdade, tenta responder ao dilema de Joaquim Nabuco, mas, segundo aquela frase do famoso do jornalista Aristides Lobo, escrevendo para o Jornal de São Paulo, depois de novembro, o povo assistiu a tudo bestializado. Ou seja, existe um descolamento entre o discurso e a prática republicana no Brasil. A República promete participação popular, incorporação dos ex-escravos da sociedade produtiva, alfabetização, ampliação do direito de voto, mas na verdade essa República se converte rapidamente em uma ditadura sob o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal Deodoro, Floriano Peixoto. Prudente de Moraes governa sob estado de sítio o tempo todo, e Campos Salles, quando reconstitui o poder civil, ele na verdade faz a mesma equação de poder da época da monarquia, ou seja, um presidente que se mantém graças à política dos governadores, que faz o papel dos antigos barões do café, dos viscondes e assim por diante. Ou seja, o que nós temos durante muito tempo é uma república de prática monárquica, de um poder centralizado, uma elite regional muito forte e nenhuma participação popular. Isso nos leva a algumas conclusões. Primeiro, um país construído sempre de cima para baixo, um país de herança, portanto, monárquica,
um país com grandes diferenças, divergências culturais, regionais, o herdeiro da escravidão, o herdeiro de um regime de fundo de concentração de riqueza, de analfabetismo, em que é preciso ter um Estado forte, que organize tudo e mantenha a integridade territorial. Primeiro a ordem, depois o progresso. Essa é uma frase, essa é uma bandeira do positivismo na época da proclamação da República, que vai parar na nossa bandeira nacional. Portanto, o Brasil paga um preço pela integridade territorial, da ordem social, uma demora na construção do Estado brasileiro, o adiamento dos sonhos republicanos, e essa sensação de estranheza entre sociedade e Estado que nós temos hoje. Ou seja, nós o tempo todo estamos discutindo as regras do jogo. O brasileiro não se reconhece nas suas instituições nacionais, porque não foi chamado a participar da construção delas, e, seguindo o raciocínio de Joaquim Nabuco e de Bonifácio, provavelmente não estavam preparados para participar da construção dessas instituições nacionais. Então, uma estranheza em relação às instituições, que aliás nós vimos na semana passada a briga entre o Congresso e o Supremo Tribunal a respeito da divisão de poder. E o desafio inacabado de formar cidadania. Então, nós vivemos hoje uma experiência inédita na nossa história, que são quase 30 anos de democracia continuada sem ruptura, desde a época da campanha das diretas, em que pela primeira vez todos os brasileiros estão sendo chamados a participar da construção nacional. Democracia, como vocês sabem, é um processo difícil, porque significa encontrar consenso entre 195 milhões de brasileiros cujos interesses divergentes. Processo difícil de construção. Mas não existe outro caminho de se construir de forma estruturada. E principalmente, sem olhar para o passado, provavelmente nós não conseguiremos entender esse país e nos prepararmos para construí-lo de forma estruturada e organizada no futuro. Muito obrigado.